Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 4 da Conecte-se com os especialistas. Eu sou o Sargon Seranto, sou o diretor executivo e hoje temos um amigo aqui, novamente no nosso canal, é o nosso professor Youssef. Youssef, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o desafio de conversar um pouquinho com a gente sobre a gestão da jornada do colaborador nas empresas. Então, para isso, Youssef, a gente tem uma rotina padrão. A gente pede que você se apresente para depois a gente ir para o nosso texto, para o nosso bate-papo. Porque tem gente que já leu o texto e tem gente que só está aqui nos assistindo ou nos escutando no nosso canal do Spotify. Então, fique à vontade e seja bem-vindo mais uma vez. Bem, olá pessoal, é um prazer enorme estar de volta aqui na Conecte para falar sobre mais uma coisa importante do século XXI que está ligado à questão das organizações. Eu lembro que no primeiro episódio eu falei sobre a questão do emprego, trabalho, né? A gestão de recursos humanos no século XXI, quais eram as responsabilidades do gestor. E hoje eu trago mais um pedacinho, um pouco mais na prática, né? Agora olhando para dentro da empresa, que é o seu maior patrimônio, que ele tem que cuidar do seu maior patrimônio, que é, sem sombra de dúvida, o seu colaborador. É isso aí, Youssef. Então, para quem já leu o texto, sabe que todo esse nosso bate-papo que a gente está conversando, ele tem toda uma base fundamentalista, né? Uma base teórica. Então, para quem só está aqui nos assistindo ou nos escutando no nosso canal do Spotify, a gente convida para que vocês venham até o nosso site e façam a leitura complementar do blog e já deixem lá a sua opinião, a sua curtida, enfim, para que a gente possa conseguir melhorar. Vamos direto ao ponto, Youssef. No nosso bate-papo anterior, a gente tinha falado sobre várias vertentes, várias tendências que a gestão de pessoas, né, o RH estratégico, teria agora para o século XXI. E como você já nos trouxe, estamos agora falando dentro do ambiente da organização, já na cabeça do gestor de pessoas, né? Qual que é, dentro disso, essa tendência, vamos dizer assim, de manter esse colaborador, porque essa palavra de reter talentos, em tese, ela tem que ser virada a página. Era uma coisa reter de retenção do passado. Agora a gente precisa fazer a gestão da experiência dele com a gente. Começa aí, Youssef. Como que eu faço para colocar isso dentro da nossa empresa? Se a gente fizer um pouco de história, entender um pouco da história humana, todo ser humano ele tem necessidades. Isso lá atrás, Maslow, na sua pirâmide, já mostrou quais são as necessidades do ser humano. Nós vimos, inclusive, falei sobre isso no primeiro episódio. E nós vivemos um momento no século XXI de revolução industrial 4.0, mas também temos uma revolução social 4.0, e que nós vivemos isso. E uma das grandes necessidades que a organização tem, antigamente falava em reter talentos, hoje não, hoje é você fazer com que o seu colaborador tenha uma experiência fantástica dentro da sua organização, que ele ame ir para a sua organização, que ele atenda às suas necessidades mais básicas, que é ser reconhecido, usar seus talentos, usar sua criatividade, uma série de coisas nesse sentido. Portanto, vamos dizer assim, uma função muito importante do gestor de talentos hoje, trabalhar isso, entender as necessidades e como o seu colaborador pode estar feliz dentro de uma organização. E, para isso, tem dois momentos que são fundamentais. Dois, que eu vou dizer agora na nossa introdução desse bate-papo. O primeiro, que eu vejo hoje, e foi muito tempo negligenciado, está quando você faz a seleção de pessoas. Você, antigamente, selecionava as pessoas por condições técnicas. O cara era bom para fazer isso, bom para fazer aquilo, mas não queria saber da jornada dele aí dentro, se ele ia estar feliz, quais eram os valores dele, o que ele tinha de sonho, o que ele queria produzir, como ele queria fazer isso. Não, ele entrava simplesmente. Depois, ao longo do tempo, esse colaborador, ele percebia que ele, dentro da organização, ele não estava feliz.
faltava alguma coisa para ele dentro dessa organização. Então, ele não tinha a felicidade de ir para a organização para produzir aquilo que ele mais gostava de fazer. Então, essa primeira fase da gente estar trazendo o colaborador para dentro, ela é fundamental. Quando eu seleciono esse colaborador, eu preciso saber quais são os seus valores, o que ele gosta, como ele quer trabalhar, de que forma ele se sente bem, se o ambiente que nós temos é um ambiente favorável para ele, porque nós temos que entender duas coisas hoje, nesse momento. Tem pessoas que estão em busca de qualquer coisa para fazer porque ele está vivendo um momento difícil da vida dele. Então, qualquer emprego serve, mesmo que ele não tenha aquelas competências para fazer isso. Mas depois, no longo do tempo, eu vou ter muito mais dificuldade de fazer a gestão dessa pessoa dentro dessa jornada que ele vai ter da empresa, porque é a segunda parte que o gestor tem que olhar. Será que os valores, a visão e a missão da organização estão alinhadas com os valores, com a missão, com a visão, com o sonho daquele colaborador? Então, esse é o ponto fundamental dessa experiência do colaborador. Eu falo, eu gosto de falar da jornada dele dentro dessa organização. Porque a Começa, vida... então começa, se a gente fizer uma análise fria, né, obviamente que o desejo, o mundo ideal, o mundo perfeito seria se a gente tivesse essa oportunidade, né? Eu, como empreendedor, imaginar que eu, para casar, para se vestir uma camiseta, que não necessariamente a palavra vestir já é usual, né? Mas uma pessoa que sinta o ambiente organizacional, a sua casa, a sua segunda vida, a sua segunda rotina, né? E isso como desejo, não como trabalho, seria o mundo perfeito. Mas então, olhando pelo olhar do gestor, então o primeiro grande passo para antes de se iniciar essa jornada é, entre aspas, ter um checklist mapeado de todas as outras etapas que o colaborador, assim que adentrar, ele teria que seguir esses passos, né? Vamos supor, se é aderente à questão do perfil, se é aderente à questão do método de trabalho, se vai trabalhar em casa, se não vai. Esse tipo de checklist antes de falar para o candidato, pô, vamos conhecer um pouquinho mais as suas habilidades técnicas? Seria mais ou menos assim, Youssef? Nem tanto as habilidades técnicas nós sabemos porque ele passa por isso. Na verdade, atender, saber se aquela necessidade que ele está buscando, se aquela empresa que ele está buscando é a empresa que ele sonhou em trabalhar um dia. Eu vou te falar, vou dar um exemplo prático meu pessoal. Eu trabalhei, você sabe, em duas grandes organizações, como o mundo corporativo, não o mundo das universidades, mas o mundo corporativo. E um dia eu tinha na minha vida um sonho de trabalhar numa grande multinacional, porque eu via as pessoas que iam para a multinacional e tinham sucesso. Eu queria também ter sucesso na minha vida. Esse era meu sonho. E quando eu entrei pela primeira vez na multinacional, foi uma alegria assim tão grande na minha vida que era como se eu tivesse ganho numa loteria. Fui trabalhar numa Unilever, imagina, trabalhar numa Unilever, que ao longo do tempo, isso eu fiquei lá 10 anos e foi difícil de sair, trocar a Unilever por uma outra grande que também era um sonho. Quando me ofereceram, você não quer trocar a Unilever pela Johnson & Johnson? Me ofereceram uma série de coisas para ir trabalhar na Johnson & Johnson. Eu pensei muitas vezes, por tanto que eles estavam me oferecendo, se valeria a pena eu sair da Unilever, que era uma empresa que eu admirava, que eu gostava muito, para trabalhar numa nova, que era saindo de uma inglesa, holandesa, para uma americana. Mas o nome Johnson & Johnson me fascinava. O nome Johnson & Johnson trazia que ele fala, né? Ele coloca no seu ponto básico, signature of quality, ou seja, todo o seu produto tem uma assinatura da qualidade. Puxa vida, quando eu li a missão da Johnson & Johnson, falei, vale a pena tentar. É uma empresa que tem valores que são próximos do meu, alinhados com o meu, apesar de estar trabalhando numa Unilever fantástica. E quando eu entrei, primeiro passo que eu adentrei dentro da própria Johnson & Johnson, eu tive uma recepção calorosa pelo pessoal de RH,
que me mostraram todos os benefícios que eu ia fazer. Depois me levaram lá para o meu chefe. Meu chefe falou, não, você vai trabalhar aqui, olha, aqui é a tua mesa, você vai fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Já fez um plano de carreira que ele gostaria que eu participasse de cursos dentro da própria Johnson Johnson. Você, no futuro, será isso, nós queremos isso por você. Então, quer dizer, me colocaram de uma forma como se eu estivesse trabalhando lá há anos. E isso fez com que os meus valores estivessem alinhados com os valores daquela organização. Entendeu? Eu me senti muito bem lá, porque, tecnicamente, eu já havia passado pelos testes por tudo que havia feito. Inclusive, quando eu entrei pelo meu currículo, eu fui direto para gerente, em vez de entrar como supervisor. Eles estavam contratando um supervisor da área de logística. E eu fui para gerente de logística e saí de uma fábrica que eu seria contratado em Jaguariúna para uma em Sumaré, que tinha uma vaga exatamente lá, por causa do meu perfil, me levaram para lá. E isso, logo de cara, nem entrei na companhia, já fui promovido, quer dizer, caramba, isso é um negócio inédito, né? Mas... Você falou uma coisa agora, antes da gente ir para os tópicos essencialmente dentro já da jornada, né, e fazendo comparativos, até para quem está procurando um emprego, talvez seja interessante ele pensar nesse ponto que você colocou, verificar ele se conhecer e ver o que a empresa, essencialmente falando, não a vaga, ela tem que cruza, né, se conecta uma coisa com a outra. Porque às vezes ele já pode abrir mão, não é um tipo de empresa que eu quero trabalhar. Antes de ficar passando por uma série de processos, obviamente que o momento que nós estamos passando, ele não é simples, talvez você tenha que se sujeitar a uma coisa diferente daquilo que você tem, mas já em mente um próximo passo, um processo evolutivo seu. Então, já indo para os tópicos, né, passando por isso, vamos exemplificando, né, se você já quiser e assim fizer, vamos lá, conta para nós. Vamos falar assim, como que eu faço para entender essencialmente a experiência? Eu construo uma jornada ou ela vai muito mais para primeiro eu entender, conhecer, saber as possibilidades que a empresa tem para fazer essa medição, essa construção da jornada, da experiência do colaborador? Na verdade, você tem que construir isso com o colaborador. Quando você seleciona, ele passa pelo processo de seleção, eu sei que ele já está apto para aquela função que ele vai exercer. Essa é uma parte, a parte técnica, profissional. Mas ele tem outras necessidades a serem atendidas. Ele tem um sonho. Ele imagina um dia chegar em algum lugar. Eu, às vezes, brinco, né? O jovem hoje, ele entra numa empresa, daqui a 3 meses ele quer ser o presidente. E é verdade, o jovem hoje do século XXI, esse jovem, né, milênio que nós chamamos, ele tem uma necessidade básica forte de ter reconhecimento, sucesso, com rapidez, com a velocidade com que o século XXI exige. E isso, o RH, ele tem, principalmente o pessoal de gestão de pessoas, ele precisa ter um olhar mais forte para essas 4 necessidades que o ser humano tem, que é, primeiro, a necessidade mental dele é sobre a inteligência artificial, psicológica dele e tudo mais, comportamental, quais são os seus valores? Será que esses valores realmente batem com os valores dele com o da companhia? Daqui a algum tempo, eu não vou ter um outro trabalho de fazer com que vou gastar dinheiro para recrutar e daqui a pouco esse funcionário não vai estar feliz, ele não vai querer, porque a felicidade, a Harvard escreveu até um livro há pouco tempo, né? A felicidade, o modo Harvard de ser feliz. E por que isso? Porque muitas pessoas, e Viktor Frankl falava isso muitas vezes, você pode estar muito bem no seu profissional, mas existe um vazio existencial na tua vida que você não sabe colocar ele para fora. Não é, às vezes, eu estar nesse emprego. Eu lembro muito bem quando eu comecei, que eu tive 2 grandes organizações para escolher. Eu pude escolher tanto uma como outra. Eu escolhi a Unilever, não escolhi a outra. Não vou dizer aqui o nome, porque é falta de ética, mas eu não escolhi a outra não porque ela era ruim. Pelo contrário, ela exigia uma coisa que eu não tinha competência naquele momento para fazer.
pela velocidade com que ela precisava do resultado que ela queria. A Unilever era mais paisona, era mais que você vai entrar para aprender, eu vou pegar como uma escola. A outra, ela já quer resultado, logo de cara, entendeu? Então, aquele valor para eles de velocidade, resultado e meta, não era aquele momento que eu estava procurando isso. E se eu vou e aceitasse o que me ofereceram, eu ia 2, 3 meses, eu não ia suportar. Como eu quase não suportei na Johnson & Johnson depois, porque eu vinha de uma Unilever mais vagarosa em relação às coisas que estavam todo falando do século XX, não do século XXI, de uma Johnson & Johnson que tem uma velocidade muito maior. E eu estou preparado para isso? Quer dizer, o gestor hoje ele precisa estar muito preparado para poder entender o momento daquela pessoa que está chegando na sua organização, entender e passar para ele tudo isso. Então, basicamente, o CEF, não que isso seja simples de ser feito, mas a gente pode imaginar que, então, o papel do gestor seja conseguir construir essa experiência, construir essa jornada, fazer um cenário aberto, quais são as possibilidades e colocar dentro das realidades. Não de criar um sonho perfeito, que daqui uns dias você vai ser aquilo ou acolá, né? Mas falar que essas são as possibilidades, colocar as cartas na mesa e falar, vamos fazer isso junto? Isso quer dizer que você vai trazer o colaborador para perto para que ele possa sentir, entre aspas, né? O começo dessa experiência, estou sendo atendido, estou sendo escutado, né? Mas basicamente isso. E já no segundo passo, Youssef, ainda mais no momento que nós estamos passando, né? Algumas pessoas, algumas empresas, a gente viu aí quase 30% das grandes empresas entrevistadas, elas já determinaram que o home office é ad eterno, né? Há de continuar mesmo após pandemia, vacinação e tudo mais. A empresa, ela precisa se preocupar com essa infraestrutura dentro da casa do colaborador ou só no ambiente de trabalho? Não tenho dúvida que ela tem que se preocupar. Vou te falar por que isso. Quando eu contrato um funcionário, principalmente que ele já estava acostumado a ir todos os dias para o trabalho, o que ocorreu? Quando colocou para o home office, a empresa fez o quê? Ela começou a ganhar com isso. A despesa de internet, despesa de alimentação. O funcionário ganhou algumas coisas também, como a questão do transporte, né? O tempo de transporte, uma série de coisas. Mas eu tenho que me preocupar com ele, porque ele está dentro da tua casa, a casa dele não é local de trabalho, é uma mudança de mentalidade muito forte, muito radical, e algumas empresas perceberam que isso, a questão dessa infraestrutura na residência, é muito importante, mas que ele também, de vez em quando, precisa vir para o seu local de trabalho onde ele tinha, eles estão usando o híbrido, para exatamente fortalecer essa questão do cara não parece que ele está largado sozinho no seu ambiente de trabalho. Então, ele tem que ter essa infraestrutura no escritório e tudo mais. Mas na casa dele, no home office, eu tenho certeza que isso vai ser o futuro agora. Mas nós precisamos de um tempo para a adaptação do ser humano em relação a isso. Eu, por exemplo, sou dono da minha empresa hoje, estou aqui no meu escritório, mas eu fiquei em casa 2, 3 dias. Eu, por exemplo, não me sinto bem trabalhando na minha casa. Vou te falar por quê. A infraestrutura que eu tenho na minha casa não combina com o meu negócio. Por que não combina com o meu negócio? Eu preciso de silêncio, eu preciso de tranquilidade, preciso de equipamento, preciso de biblioteca, preciso de tudo para poder trabalhar. A infraestrutura ela é fundamental. Não é só ter um computador e internet. Mas aonde que eu vou buscar as coisas que eu preciso? Com quem eu me conecto? Com quem eu converso? Você entendeu? E isso tudo faz com que eu tenha produtividade no meu trabalho. Senão, eu não vou conseguir fazer isso. Então, o conforto do colaborador é fundamental. E a infraestrutura é isso. Youssef, fazendo já um deparo, né? Então, assim, eu vou fazendo as conexões, Youssef, até para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para não ficar uma coisa muito vaga e a gente poder ir conectando os pontos. Então, primeira coisa, quando o colaborador adentrou dentro da organização, de alguma forma, mostrar para ele quais são as possibilidades e ver aonde que ele se encaixa em cada uma dessas oportunidades e possibilidades para a carreira dele, né? De uma forma bem
bem superficial. Depois disso, a gente vai ter que começar a se preocupar um pouquinho mais com a parte de estrutura da onde ele vai estar, seja no ambiente de trabalho, seja caso ele venha trabalhar em home office, se tem uma cadeira, se é ergonômica, se tem computador adequado, se tem telefone, se tem todos os recursos necessários para ele desempenhar o trabalho dele, inclusive em relação a silêncio, né, dependendo do tipo de trabalho. E depois disso, a gente pode imaginar que deixar canal aberto para o colaborador falar assim, viu, escuta aqui, não tá legal isso, será que tem como ajustar? Ou não, é melhor, depois de uma vez você ter dado o caminho das pedras, lá no primeiro momento, já se encerra, agora, a partir de agora, meu amigo, você já deu o que você faz, a gente já combinou aqui, a gente já combinou o jogo, agora vamos jogar, agora não tem mais como ficar mexendo de novo, não. Ou não, isso tem que ser totalmente flexível. Isso tem que ser totalmente flexível. Primeira coisa, você já começou a desenhar dentro para aquele colaborador um caminho. Você já mostrou a jornada, começou a mostrar a jornada para ele. Por isso que quando você entra numa organização, a integração ela é fundamental. A visita para o lugar onde trabalha, para ele conhecer a infraestrutura. E isso que você está falando, essa continuidade, eu preciso dar ouvidos e voz ao meu colaborador. Ele que vai ajudar, porque a experiência dele dentro da organização, eu só vou saber quando eu tenho exatamente o quê? Quando eu escuto, quando eu converso, quando eu comunico, quando eu sento com ele, é como nós dois estamos conversando aqui. Como é que nós vivemos a nossa experiência desde a época que nós nos conhecemos como professor, você dono da escola? Como é que foi isso? Ao longo do tempo, foi uma conversa, batendo papo, você trazendo os melhores ambientes, infraestrutura. Você tem aí onde você está nessa sala, estou vendo a lousa que eu usava, essa lousa muito bacana, em vez de ficar escrevendo no flip chart, aquelas coisas. Então, o lugar, o espaço, o ar-condicionado, era maravilhoso da aula. Então, você se sentia bem o dia inteiro, não saía daí cansado. E aí, vocês ouviram, quantas vezes ouviram os professores? Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, o coffee break é isso, aquela maquininha da pipoca é muito deliciosa. Quer dizer, isso é a experiência da vivência do colaborador dentro de uma organização. Se eu não escutar, ele não der voz para ele, como eu amanhã eu faço uma pesquisa de clima a cada 1 ano, aí eu vou ter que ouvir que o cara não escuta, a comunicação é ruim, falta de confiança. E isso você não resolve de um dia para o outro. Não adianta vir no final do ano uma pesquisa de clima com esses itens, porque depois o trabalho que você vai ter para colocar isso em prática, você vai continuar com o mesmo problema, porque o ano que vem é muito longo para você fazer uma nova pesquisa. Isso acabou. O século XXI é a voz, dar voz e ouvidos ao nosso colaborador. Já entrando assim, na sequência, né? Esse processo, né, de dar ouvidos e dar voz, se não houver um canal transparente, um canal bem claro de comunicação, de como as coisas devem acontecer, né, no sentido de, igualzinho você colocou agora, pô, eu posso te chamar, gestor, para conversar, eu posso te dar um feedback, né, você acha que isso é muita loucura, muito insano imaginar que isso tem que acontecer ou não? Tem que acontecer, é lógico, porque imagine a transparência. Eu te dou uma meta e você não tem como acompanhar. É difícil. Então, a claridade dessa transparência ela é fundamental. E posso te dizer uma coisa: o que as organizações estão trabalhando hoje? A experiência do sucesso do seu cliente, não é? Sim. Eu tenho que olhar a mesma coisa para o meu colaborador. É a mesma coisa. Ele também, hoje, em qualquer momento, ele é cliente, fornecedor, ele é tudo. E quando eu tenho para ele a infraestrutura da comunicação, as metas, tudo que ele precisa, tem que estar claro, tem que estar no sistema. A nossa voz, olha, não está indo bem a nossa meta, o que eu posso te ajudar? No que sentido faz isso? Eu queria ouvir você, por que não estamos indo no caminho que nós tínhamos projetado? O que você acha que falta? Então, dar essa voz e colocar fazer com que a pessoa participe,
que ela vista a camisa, que ela vai... Vestir a camisa é até meio chato, né? Essa coisa de vestir a camisa já foi do século XX. Não, que ela participe do resultado, que ela também tenha, que fala assim, puxa, isso aconteceu porque eu ajudei, eu dei a ideia e ela foi para frente. Então, não adianta mais eu ficar fazendo avaliação de desempenho no final do ano, mostrando para o cara, chega no... O ano inteiro trabalhou fantástico. No último mês, se ele pisou no tomate em alguma coisa, pronto. Aquilo é o que ficou marcado. O resto que ele fez não adiantou nada, ninguém lembra mais. Agora, não. O que eu tenho que fazer? A experiência do meu colaborador, como a do meu cliente, é a mesma coisa. Ela tem que ser diária. Tem que ser no nosso relacionamento. Por isso que eu tenho que ter infraestrutura, comunicação aberta e transparente, metas claras, tudo pronto para que ele possa viver isso dentro da organização, que ele tenha vontade de ir lá trabalhar. Tá? E quando a gente fala, né, o Simon Sinek fala muito disso, né, que negócios são pessoas de pessoas para pessoas. Então, se a partir do momento que a gente colocar que nós não estamos mais trabalhando com pessoas, estamos trabalhando com robôs, talvez um ponto de ruptura muito grande vai acontecer. Mas qualquer negócio que, mesmo que seja programação no sentido de parte industrial com robô, existe a inteligência humana. A inteligência humana pressupõe a inteligência robótica, né? Então, assim, vai precisar sempre de pessoas. E quando você colocou assim, né, Youssef, eu acho que independente de ser área comercial ou quando se fala em metas, a organização, a tendência das organizações se a gente está falando, né, de ter isso de maneira clara, gerar experiência e tudo mais, a gente vai conseguir de alguma forma comemorar esses resultados, independente de qual seja ou não, ele é meio passageiro, só deixa a coisa acontecer. Qual que seria o melhor caminho? O melhor caminho é celebre sempre as suas conquistas. Tudo. Uma meta semanal batida, uma promoção para um colaborador, um batimento de metas como aumento do seu cliente, aumento de novos consumidores. A empresa ganhou a melhor empresa na revista Exame por ser melhor, por ser trabalhada. Tudo na empresa tem que ser um aniversário. Eu lembro bem da eBay, de uma companhia aérea que colocou o nome de todos os funcionários. Quando ela atingiu um lucro fabuloso nos Estados Unidos, ela colocou o nome dos funcionários das aeronaves e voou durante um ano com o nome deles na aeronave. Imagina! O que a presidente fazia? Ela escrevia carta diariamente com o próprio punho no aniversário do seu funcionário. Então, o que ela fez? Isso lá atrás, nós estamos falando isso agora no século XXI, ela já fazia lá atrás. Então, você celebrar as conquistas é a mesma coisa na tua casa. Quando seu filho faz aniversário, você não faz uma festinha? Não é gostoso celebrar? Chama a família toda? Então, é a mesma coisa. A gente celebrar as nossas vitórias é exatamente isso que nós queremos, é o reconhecimento. Reconhecimento. E assim, né, fazendo todos esses gatilhos, né, Youssef? Então, assim, a gente praticamente impossível imaginar que as organizações devam ser fechadas. Fiquem assim, desse jeito, ponto, acabou. Obviamente que algumas condições de trabalho, elas não têm essa questão de flexibilidade, mas a organização como um todo, ela tende a ter essa visão agora, passa a ter essa visão um pouco mais flexível, de uma forma mais estratégica. Não tenho dúvida disso. Imagine, eu moro num lugar que tem praia. Um solzão daquele, eu levanto de manhã, em vez de eu entrar às 8, eu queria dar uma corrida na praia. Eu trabalho em home office, ou mesmo dentro da organização. Eu lembro bem, acho que foi o Google, acho que foi a Google nos Estados Unidos, ou a Microsoft, que ela fez uma coisa que eu achei maravilhoso quando eu fui visitar. O cara de bermuda, camiseta lá. Eu me espantei. E o cachorro andando no lugar de cachorro, nego indo passear com o cachorro, nego saía para fora no jardim.
E eu fiquei abismado com aquilo, porque eu vim de uma empresa que você tinha que trabalhar de terno, você tinha que trabalhar dentro da sua sala, você não, né, para receber gente, tinha lá um negócio vermelho na porta, não podia. E aí eu olho, aí você via nego na mesa da Microsoft mesmo, o cara lendo um livro. Aí eu fiquei, perguntei para a gerente de RH, mas como é que pode isso? O cara lê o livro na hora de trabalho, falou, você sabe qual é o nosso maior capital? O maior capital está aqui do cara. Se ele vai de bermuda, se ele leva o cachorro, se ele faz, não me interessa. Me interessa é o que ele tem aqui. Se ele está lendo, ele está fazendo alguma coisa que ele está precisando, ele precisa ter essa liberdade para criar programas, para criar coisas novas. Isso é Microsoft lá atrás, hein? Já faz um tempão. E aí você vê Google, imagine você no Rio de Janeiro, num lugar maravilhoso, um solzão das 4 horas da tarde, você quer dar uma corrida. Você bota o seu shortão, desce lá e vai lá para a praia. Eu lembro, estava na Coca-Cola, dando treinamento na praia de Botafogo, lá do 13º andar daquele lugar maravilhoso da Coca, olhando aquela praia, um monte de negro lá na praia, e eu lá dando treinamento, naquela sala, né? Com uma vontade fechada, né? Exatamente, uma vontade de descer lá. Isso faz parte da vida das pessoas. As pessoas querem tomar um sol, bater um papo. Não interessa, ela vai voltar, vai ficar até mais tarde na casa dela, trabalhando ou não. Sabe? Tem coisas que a vida é curta. E a flexibilidade, ela tem que fazer parte da nossa vida. Senão, você vai deixar as pessoas um robô. Eu vou pôr aqui para funcionar, tá? Então, você vai ficar trabalhando aqui. Quando der 6 horas, você pode parar e faz o que você quiser. Já era. Quanto tempo você aguenta fazer isso? Youssef, já indo para a nossa parte final aqui, eu imagino que desde o primeiro passo, né, do primeiro step, quando a gente falou de colocar as cartas na mesa e se falar sobre a experiência do colaborador, deva ser discutido, ou você provavelmente tenha conversado sobre isso com o colaborador naquele momento, mas é sobre carreira, né? Muita gente pensa que carreira é promover, se promover sempre na vida. Só promoção. Eu entrei hoje como gerente, amanhã eu quero ser presidente. Totalmente errado. O que é carreira? Carreira é você aproveitar a jornada da tua vida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar lá, amanhã eu quero fazer outra coisa. Isso é carreira, é você fazer mudança. O americano chama isso de outplacement, que aqui no Brasil usa outplacement como um lugar de você arrumar emprego. Não tem nada disso. Outplacement é sair da onde você está, de uma posição, e ir para um outro lugar que você queira. Quando eu entro na organização, que eu estou falando que nós precisamos conhecer o funcionário, é saber o que ele pensa nessa jornada da vida dele, o que ele pensa na vida dele, na carreira, não só ali dentro da organização, mas na vida dele. Amanhã ele fala assim, sabe o que eu gostaria de estar fazendo? Um dos meus sonhos é fazer um doutorado em Harvard. É de fazer um mestrado, sei lá onde. Eu agora, com meus 64 anos, coloquei para minha esposa, eu quero fazer meu doutorado na Universidade ou do Porto ou de Coimbra. Isso é carreira. 64 anos de idade. Entendeu? E se minha mulher entender isso, a nossa organização família, que é uma empresa também, ela vai entender que é uma necessidade humana da minha jornada de vida, que está ligada à organização. Minha mulher pode falar, ela podia falar o seguinte, como qualquer outro líder, mas para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer isso se você... Não interessa o para quê. Eu gosto, eu quero. É a minha vontade. E essa... como se fosse a organização, ela poder servir de amparato, né? Para qualquer apoiar decisão. Ela pode, obviamente, falar sobre a carreira no processo evolutivo dentro da empresa, né? Que é o padrão usual, mas ter um acompanhamento, ter uma forma de auxiliar esse colaborador, esse colega de empresa, a conseguir atingir outros objetivos paralelos. Pô, tenho vontade de fazer uma formação em teatro. Pô, por que não? Como que se usa o teatro dentro aqui da nossa empresa? Ah, não se usa. Tá, mas você tem vontade? Por que você tem vontade? Ah, por causa disso. Você imaginou que a gente... aí a empresa, então a gente vai fazer um evento que pode ser... A gente vai querer usar você, essa sua
essa sua Tua vontade, habilidade. você vai ser o garoto propaganda ali da empresa, pode ser. Tipo Lógico, isso. Legal, exatamente legal, isso. Youssef. Essa é uma boa aplicabilidade quando a gente fala desse assunto. E indo para o final, Youssef, antes de deixar para você fazer a conclusão, hoje existem, né, e talvez você possa aí mostrar, falar de algumas dessas, mas não tem como, talvez não no sentido unilateral do não ter como, mas hoje a gente precisa da tecnologia para dar sustentabilidade a toda essa experiência do colaborador. Existe alguma coisa que você já viu que você possa recomendar de forma mais usual ou aplicável para quem nunca viu isso acontecendo, alguma ferramenta para poder, pelo menos, se aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Olha, a questão da tecnologia, ela vem avançando cada vez mais. O que eu tenho percebido é, cada vez mais a organização vai estar aqui na palma da tua mão. A gente está falando de smartphone. Estou vendo o seguinte, o que eu estou olhando para a tecnologia? Computador, já, ele vai ficar no tamanho do seu relógio. Você não vai mais teclar. Você lembra que se usava caneta para escrever? Quem usa caneta hoje? Tudo no teclado. Ninguém mais fala. Daqui a pouco você vai estar falando, ele vai estar escrevendo para você. Mas o que eu vejo com tecnologia? Principalmente hoje, as pessoas que vão trabalhar por conta do home office precisam dominar vamos dizer assim, as tecnologias de reuniões via internet, como, por exemplo, Zoom. Como é que usar o Zoom? Não é só a gente estar aqui se comunicando, mas se eu quiser compartilhar uma tela, fazer uma reunião, a gente vai perceber isso, preciso disso. E até tem um vídeo chamado Futuro, que ele mostra, o cara vai com um tablet, ele desce numa estação, está indo para uma empresa fazer uma reunião, desce na estação de trem, vê na outra estação, no outro lugar do mundo, um cara tocando um aparelho, um indiano tocando um aparelho, ele conecta o aparelho dele lá, porque ele vai doar para aquele cara uma moeda na vida dele lá, para ele poder, porque ele gostou demais daquilo lá. Ele entra. Ele senta com outro amigo para fazer a reunião na empresa, ele traz a tela, ele puxa, começa a fazer com os dedos. Então, são coisas que vão acontecer e já estão acontecendo no nosso mundo. Então, por exemplo, dominar principalmente as tecnologias de comunicação, ou seja, Teams, Zoom, entre outras que tem aí, mas você saber tudo sobre elas. Os professores hoje penaram ao longo do tempo para poder aprender a dar aula com essas ferramentas. Lousas na coisa, as salas que os caras fazem trabalho, compartilhar a tela, passar vídeos dentro dessa coisa. Então, se você não dominar principalmente as mais básicas tecnologias, o que vai ocorrer? As funções que virão exigirão isso. E se você ficar para trás, você vai morrer no mercado que nós estamos vivendo. Eu dou uma dica que eu quero deixar aqui, que é bem clara. É uma dica que vale a pena a gente olhar e refletir. Assista o filme chamado Jogador Número 1. Jogador Quem número não 1. assistiu aí? Eu não assisti, não assisti. Já Legal. assistiu, né? Então, Não, eu Jogador não assisti, vou não assistir. assistiu, ele vai mostrar. E a questão científica que nós estamos vivendo, né, parece que é uma ilusão aquele que ele estava falando, não. Aqueles que não aprenderem tecnologia, o que ela está trazendo, vai viver no submundo. Submundo é o lixo eletrônico que nós estamos vivendo. Até tem um filme aí que eles constroem uma terra paralela, né? Que são escolhidos algumas pessoas que vão e o resto fica no submundo, que é a terra que nós estamos vivendo hoje, em cima de um monte de lixo, porque daqui a pouco isso aqui nem vai ficar um monte de lixo. Então, a gente pensa, mas isso aí é uma ficção científica. Várias ficções científicas aconteceram ao longo da nossa vida. Não, perfeito, Youssef. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, ficarem escutando, ficarem nos assistindo, e para vocês que conseguiram ler todo o texto do blog, souberam e viram na prática um pouquinho mais
da experiência do colaborador. Para que vocês que não leram o texto, eu convido novamente para que vocês possam ir até o nosso site, leiam o texto, vocês vão verificar que tem muito mais conteúdo lá, e aí vocês também podem dar um feedback positivo ou negativo. Youssef, muito obrigado de coração por você estar participando com a gente, ter aceito o desafio, e novamente eu falo, tenho muito carinho por você, imaginando um cara com 64 anos, com a vida ganha, falar que vai fazer um doutorado. É somente isso para fazer que meu propósito de vida, acreditar que estou certo, que é somente o conhecimento que pode transformar o nosso mundo, né? Sem educação, nada do que o mundo está querendo se tornar vai ser possível. Um mundo sem educação, sem conhecimento, não vai ser mundo. Então, vamos nos manter conectados. Até o próximo episódio do Conecte-se com Especialistas. Muito obrigado.